Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, começa agora mais um programa MP Cidadão. E nesta edição você confere os seguintes destaques. Na campanha #InclusãoJá, o documentarista Daniel Gonçalves vai falar sobre algumas das barreiras que uma pessoa com deficiência pode precisar enfrentar no processo de alfabetização. No quadro especial Vacinação, a promotora de justiça Isabel Calman vai explicar a recomendação expedida pelo MPRJ aos municípios de Cabo Frio, Araruama, Saquarema, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo, para que monitorem a temperatura das caixas térmicas e isopores a fim de garantir a eficácia das vacinas contra a Covid-19. E no quadro Conheça a atuação do MPRJ, assista a uma matéria especial sobre as reuniões entre o Ministério Público do Rio de Janeiro com representantes da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado de Educação para tratar sobre o processo de retomada das aulas presenciais, com as participações das promotoras de justiça Michele Bruno e Márcia Lustosa. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Embora a Lei Brasileira de Inclusão assegure à pessoa com deficiência o direito à educação, nem todos têm acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado. O documentarista Daniel Gonçalves conta algumas dificuldades que enfrentou durante a sua vida escolar. Confira! Se a minha família não tivesse condição financeira de comprar uma máquina de escrever quando eu estava sendo alfabetizado, eu não teria sido alfabetizado, eu não escreveria, por exemplo. No percurso escolar, né, desde a alfabetização até a pós, aí uma coisa é minha, né? A única adaptação que eu precisei foi que eu usava a máquina de escrever. Era impossível escrever à mão, né, quando eu era criança. Ainda é difícil, né? Hoje eu escrevo, mas canso. Eu treinei a escrita manual para poder ter uma assinatura e deixar de usar digital em documento. Mas eu, por exemplo, nunca precisei de adaptação de conteúdo, por exemplo. Mas é lógico que assim como eu não conseguia escrever à mão, hoje em dia você deve ter várias pessoas com deficiência que também não conseguem escrever à mão. E eu não sei até que ponto, né, quando essa pessoa com deficiência não está numa família com uma condição financeira boa, eu tenho certeza que essa criança não tem acesso a um laptop, por exemplo, já que máquina de escrever não faz mais sentido usar hoje, né? Mas um computador, um tablet pelo menos, em que ela conseguisse digitar, eu não sei se a prefeitura ou o estado conseguem fornecer isso. A Lei Brasileira de Inclusão garante à pessoa com deficiência a aprendizagem por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade.
Um dos pontos fundamentais na campanha de vacinação contra a Covid-19 é o cuidado no armazenamento dos imunobiológicos. Preocupado com essa questão, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendou a alguns municípios da Baixada Litorânea que monitorem a temperatura de caixas térmicas e isopores para garantir a eficácia das vacinas contra o coronavírus. Vamos acompanhar no quadro Especial Vacinação. Na Baixada Litorânea, o MPRJ expediu recomendação para que os municípios de Cabo Frio, Araruama, Saquarema, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo monitorem os locais de armazenamento da vacina contra a Covid-19. Muitas coisas têm acontecido desde o início da campanha de vacinação, né? Desde a questão das prioridades, dos grupos prioritários, quanto as datas, as doses, o controle do número de doses. E uma das coisas que o Ministério Público tem se preocupado é sobre a manutenção dessas doses, né, da vacina, do imunobiológico, para que ele não perca a sua eficácia. Os produtores, as farmacêuticas que criaram essas vacinas, elas colocam regras para a manutenção da validade da vacina, para que ela possa funcionar bem. E uma das regras é relativa à temperatura do ambiente onde a vacina é guardada. Nesse sentido, o Ministério Público tem ido aos postos de vacinação de diversas cidades, não só a minha promotoria, como outras promotorias também têm feito isso, para verificar se o sistema de armazenamento está sendo adequado, se as temperaturas estão sendo verificadas com constância, se os termômetros e as caixas térmicas estão a contento. Então, a gente tem feito essa fiscalização para poder verificar. No meu caso, verifiquei que, embora todas as vacinas estejam sendo armazenadas em caixas térmicas, em locais adequados, com termômetro individual para cada caixa térmica, o que eu percebi é que o monitoramento da temperatura não tem sido tão rigoroso, né? Falta, por exemplo, um bom posicionamento do sensor do termômetro, falta uma pessoa que seja responsável por monitorar essa temperatura. Portanto, verificando essa fraqueza, essa fragilidade no sistema de verificação da temperatura, eu entendi por bem expedir essa recomendação. Essa recomendação, na verdade, ela determina aquilo que está previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, né? O Plano Nacional, ele prevê regras para armazenamento das vacinas e ele, inclusive, ele tem uma regra que eu transcrevi na recomendação sobre o posicionamento do sensor do termômetro, que era aquela deficiência que eu tinha verificado. Então, ela determina que o sensor seja posicionado no espaço físico do interior da caixa térmica, né, e não colado à vacina, ao frasco da vacina, nem mesmo colado ao gelo, porque isso pode deturpar a temperatura do ambiente onde o frasco da vacina se encontra. Além disso, né, eu recomendei que fosse criado um plano de contingência para o caso da temperatura não se adequar, caso o servidor, o enfermeiro que esteja ali, verifique que mesmo trocando gelo, trocando gelox, tentando monitorar essa temperatura, ele não conseguiu alcançar essa adequação, que haja um plano de contingenciamento do que vai ser feito, para que ele não fique perdido ali, sem saber o que fazer. Se já houver um protocolo sobre como conduzir, certamente a gente não vai ter perda de doses, né? Perda de eficácia da vacina. Esse prazo que eu estabeleci para os municípios se manifestarem é um prazo onde eles vão me apresentar as medidas que eles adotaram. Espera-se que os enfermeiros sejam treinados para fazer, os enfermeiros que vão até os postos sejam treinados a respeito disso que eu estou recomendando, né? E que, além disso, o gestor
da pasta de saúde, secretário de saúde, assine um protocolo tal como recomendado. Isso é o esperado, né? Eu vou esperar esse prazo. Superado esse prazo, se eles não me responderem, nós iremos verificar em loco, nós iremos aos postos de saúde para verificar se ela está sendo aplicada, assim como contaremos com a contribuição do Conselho Municipal de Saúde para que os seus representantes também vão aos locais de vacinação para verificar se essa recomendação está sendo cumprida. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo. O MP Cidadão volta já. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem realizado uma série de reuniões com representantes da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado de Educação para tratar sobre o processo de retomada das aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino. Para explicar o objetivo desses encontros, nossa equipe entrevistou as promotoras de justiça Michele Bruno e Márcia Lustosa. Confira agora no quadro Conheça a atuação do MPRJ. Visando a construção de consenso sobre a necessidade de identificação e divulgação de parâmetros sanitários que permitam o funcionamento presencial das aulas nos sistemas público e privado de ensino, o MPRJ realizou uma série de reuniões com representantes da Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Educação. Os encontros foram acompanhados pelos promotores da 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, bem como pelos Centros de Apoio Operacionais de Saúde e Educação, representados pelas promotoras de Justiça Márcia Lustosa e Michele Bruno. Que deu início, a essas reuniões conjuntas das promotorias de educação com a promotoria de saúde, os centros de apoio envolvidos, foi que não só houve a piora do quadro sanitário, que traria esse fechamento, de forma natural, porque a bandeira laranja não mais existia, mas houve uma alteração do decreto estadual. Primeiro, houve a suspensão do artigo 6º da Resolução Conjunta SEI-CEDU, que era esse artigo que trazia a bandeira laranja como marco inicial do retorno das atividades presenciais, ou seja, ficou ausente uma disciplina, não houve nenhuma mudança de entendimento, que seria na bandeira amarela ou na bandeira vermelha, houve um vazio de disciplina, com a suspensão desse artigo, e posteriormente, 24 de março, a educação foi retirada do rol das atividades essenciais do decreto estadual, que vem disciplinando semanalmente o funcionamento das atividades em geral no estado do Rio de Janeiro. E essa retirada da essencialidade da educação, retirada da educação do rol de atividades essenciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, foi um marco de início dessas novas reuniões, porque no ano passado tivemos várias reuniões nesse sentido, e retomamos essa atuação aí integrada já com a saúde, em razão da piora do quadro sanitário no Estado, para que fosse revisto esse posicionamento do decreto, esposado no decreto estadual. O mais relevante é afirmar a essencialidade da educação, porque é essencial, isso é previsão constitucional, existe uma prioridade normativa que deve ser dada à atividade educacional, e tem que haver uma disciplina de em que momento, em que bandeira sanitária essa atividade é seguro que essa atividade recomece. Antes tinha a vigência da Resolução 1536, que trazia a bandeira laranja, como eu já disse, e o problema é que esses decretos que foram publicados em março suspenderam essa indicação da bandeira laranja como marco e não trouxe nenhum substitutivo, ou seja, ficamos num vazio normativo quanto à bandeira em marco de início das atividades presenciais, num mês que era o reinício do ano letivo na rede estadual, que tinha previsto o retorno das atividades presenciais no seu calendário para março, e ao final de março ainda tirou a educação do rol das atividades essenciais. Foram 3 reuniões, uma dia 6 de abril, a outra dia 13 de abril e a outra na data de 20 de abril, todas fomentando e tentando compreender o que levou
a essas mudanças normativas da disciplina da educação na rede estadual de ensino, e fomentando que houvesse a recolocação da educação como atividade essencial, que novamente o Estado discipline em que bandeira pode se reiniciar, né, as atividades educacionais presenciais. Por isso, muito importante a presença da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria de Estado de Saúde, da Promotoria de Tutela Coletiva de Saúde, do Centro de Apoio de Saúde, das Promotorias de Tutela Coletiva de Saúde, porque para que se construísse, se o parâmetro da bandeira laranja estava sendo revisto, que se construísse alguma segurança normativa de reinício dessas atividades presenciais. Na data da reunião de ontem, a Secretaria de Estado de Saúde apresentou a recomendação feita por eles, né? Eles apresentaram um estudo com base em estudos internacionais, recomendando que as atividades educacionais fossem fechadas só na bandeira roxa, ou seja, permitindo um início de abertura, e claro, né, que aí proporcional a depender da gravidade da bandeira, vermelha, laranja, amarela e verde, mas permitindo já um reinício de abertura na bandeira vermelha. Mas essa permissão, essa recomendação da Secretaria de Estado de Saúde, na verdade, ela tem que ser aliada a uma manifestação da Secretaria de Estado de Educação, que no momento o que temos é a suspensão do artigo 6º da Resolução 1536, que era quem trazia essa bandeira, né, que permite o início das aulas. Todos os atores envolvidos nessa reunião indicaram a necessidade de reinserção da educação como atividade essencial e de um posicionamento normativo da Secretaria de Estado de Educação, ou mantendo a bandeira laranja, ou trazendo uma nova bandeira sanitária para reinício das aulas, mas que trouxesse uma normativa, que trouxesse segurança jurídica para todos. Ontem, ao final do dia, o secretário de Estado de Educação comunicou a todos os envolvidos que a educação seria novamente inserida no rol das atividades essenciais, e de fato, ao fim do dia, foi publicado no Diário Oficial a nova lista das atividades essenciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, onde a educação aparece novamente como a atividade essencial, que foi um ganho enorme, né, em decorrência dessa sequência de reuniões. Resta que a Secretaria de Estado de Educação, em conjunto com o governo do Estado, fixe qual é a bandeira que permite o início das aulas presenciais. Se vai manter a bandeira laranja, como prevê a Resolução 1536, que está temporariamente suspensa, se vai rever em conformidade com a nota que foi produzida pela SES, permitindo um início na bandeira vermelha, mas é preciso que haja um posicionamento que gere segurança para todos os envolvidos, para a sociedade civil, de saber, né, em que bandeira sanitária é permitido e seguro um retorno das atividades presenciais. O Ministério Público não tem em nenhum momento nessas reuniões afirmado qual seria a bandeira ideal para o uso das aulas. Essa análise é típica do gestor público no âmbito da discricionariedade dele, que, é claro, tem que ser pautada pela lei, pela Constituição, pelos estudos e evidências científicas que foram sendo construídas ao longo aí desse mais de um ano de pandemia, né? Agora todos já conhecem um pouco mais a dinâmica da doença, mas definir se é a bandeira laranja ou vermelha, isso está a cargo, né? É um posicionamento do Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Educação, Saúde e do governador do Estado. Então, não tem como a gente dar uma cobertura, vamos dizer assim, abrangente, né, para esse assunto, se a gente não tiver as duas secretarias juntas. Então, a gente achou que seria a melhor maneira, né, de atuar, a gente chamar os colegas da educação, os colegas da saúde, reunir as duas secretarias e tentar chegar a alguns consensos. E foi bem importante, porque a Secretaria de Saúde, ela, por meio de uma nota técnica, ela se posicionou claramente sobre a possibilidade de se realizarem atividades de educação nos diversos cenários, né, nos diversos cenários epidemiológicos, né, nas situações de risco previstas no plano de faseamento do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro adotou um plano de faseamento que é baseado num instrumento que o CONAS sugere aos estados que utilizem. E a gente não tinha até a gente realizar essa rodada de reuniões, a gente não tinha por parte da SES a produção de uma nota técnica em que
a Secretaria de Estado de Saúde se posicionasse especificamente em relação às atividades escolares, né? Considerando todos os cenários epidemiológicos, concluindo ao final em que cenários poderia haver atividades presenciais, né? Então, eles acabaram por produzir essa nota e concluíram que é possível que até na bandeira vermelha sejam realizadas atividades educacionais presenciais. É claro que sempre com todos aqueles senões que a gente já conhece, com o revezamento de alunos, por conta da questão da capacidade das salas, né, a lotação das salas, com todas as regras de ouro, lavagem de mãos, álcool em gel, higiene, enfim. Então, isso tudo foi contemplado pela saúde nessa nota técnica. Nós consideramos que isso foi um avanço bem importante, né? É uma referência para que todos os municípios, inclusive, possam se basear nessa nota técnica e utilizar, né, para a sua rede municipal também. Então, a gente considera que essa atuação extrajudicial em conjunto, coordenada, representou avanços grandes, né, nesse campo aí do retorno às aulas, da realização de atividades educacionais. A nota técnica não é um marco normativo, mas ela é um documento produzido pela área técnica que tem a expertise para falar sobre o cenário epidemiológico, sobre que atividades são possíveis de serem realizadas ou não. Nossa visão era completamente diferente. Depois desse tempo todo com as crianças, principalmente da rede pública, né, sem a realização de atividades presenciais, a gente tem visto o enorme prejuízo que tem sido para a saúde física e mental dessas crianças e adolescentes. Então, essa nota técnica se baseou em vários estudos, né, nacionais e internacionais, que reuniram o melhor conhecimento sobre essa matéria e concluem com base nisso. Eu acho fundamental essa atuação integrada, né, não só da saúde com a educação, mas de todas as áreas, de muitas áreas do MP, onde há interseção, né? A gente fala em transversalidade, mas é isso mesmo. Na verdade, a gente tem, assim, vamos dizer, a predominância do interesse, né, para atuação nessas questões da pandemia, geralmente é da saúde. Mas a gente tem inúmeros pontos de contato com a cidadania, com a educação, com o idoso, pessoa com deficiência, enfim, até com o consumidor, meio ambiente. Então, muitas vezes, quando a gente enxerga um problema, né, a gente se depara com um problema, uma demanda que é trazida ao MP, se a gente não procurar atuar em conjunto com os colegas de todas essas áreas, ou de algumas delas, pelo menos, a gente não vai conseguir dar o devido tratamento ao problema, a gente não vai resolvê-lo como ele deve ser resolvido, porque a gente vai estar tendo aquela visão míope, né? Só uma parte do problema estará sendo enxergado, né? E a gente precisa tentar resolver essas demandas da forma mais abrangente possível. Por isso, eu sou super favorável a essa atuação conjunta. Muitas vezes ela é mais trabalhosa, né? Demanda mais tempo, porque você tem que coordenar os esforços de muitas pessoas ao mesmo tempo, enfim. Mas acho que vale a pena o esforço. Acho que o resultado é sempre gratificante e é mais abrangente mesmo, mais efetivo. E o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Para continuar acompanhando o trabalho do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, entre no canal MPRJ Oficial no YouTube e nos siga nas nossas redes sociais. O programa também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Até domingo que vem. Um abraço, até mais! Os créditos finais sobem pela tela.